Poucos nomes na história carregam tanto peso quanto o de Adolf Hitler. Mesmo décadas após sua morte, ele ainda é um símbolo universal de destruição, violência e intolerância. Mas como um único homem foi capaz de conduzir uma nação inteira ao fanatismo? Como suas ideias conseguiram se espalhar até transformar o mundo em um campo de batalha global? E, acima de tudo, como podemos aprender com esse capítulo sombrio para garantir que os erros de ontem não voltem a acontecer amanhã? Hoje, você vai conhecer a trajetória de um dos maiores genocidas da história. Vamos entender de onde veio, como ascendeu, quais eram suas motivações, como conseguiu convencer milhões a segui-lo e, por fim, como sua queda se tornou um alerta permanente para a humanidade. Adolf Hitler nasceu em 1889, na Áustria, em uma Europa que passava por mudanças rápidas. Impérios desmoronavam, novas ideologias surgiam e conflitos nacionalistas agitavam o continente. Desde jovem, Hitler sonhava em ser artista, mas foi rejeitado 2 vezes pela Academia de Arte de Viena. Essa frustração precoce moldaria parte de sua visão de mundo. A capital austríaca, Viena, era um caldeirão de culturas, mas também um ambiente onde ideias racistas e nacionalistas se espalhavam com facilidade. Hitler, ainda pobre e ressentido, passou anos absorvendo discursos de ódio que falavam de superioridade racial e faziam dos judeus um inimigo imaginário para todos os problemas da sociedade. Mas nada seria tão decisivo quanto a Primeira Guerra Mundial. Hitler lutou como soldado voluntário e saiu do conflito profundamente abalado e radicalizado. Quando a Alemanha perdeu a guerra e foi obrigada a aceitar um tratado de paz humilhante, o famoso Tratado de Versalhes, milhões de alemães se sentiram traídos. A economia colapsou, o desemprego explodiu e a população buscava desesperadamente alguém que oferecesse respostas simples para problemas complexos. Foi nesse terreno fértil que Hitler encontrou seu espaço. Ele não surgiu do nada. Ele emergiu de um país ferido, humilhado e vulnerável. Hitler se juntou ao Partido dos Trabalhadores Alemães em 1919, um grupo pequeno e irrelevante. Mas ele tinha algo que chamava a atenção: oratória. Hitler sabia falar, sabia usar o tom certo, a palavra certa, a emoção certa. Em pouco tempo, transformou o grupo no Partido Nazista, uma máquina política que misturava nacionalismo extremo, militarismo e racismo institucionalizado. Mas o que realmente impulsionou sua ascensão não foi apenas discurso, foi a crise. Nos anos 1920 e 1930, a Alemanha enfrentou inflação descontrolada, desemprego em massa e polarização política. Quando as instituições falham, os extremistas prosperam. Hitler ofereceu uma narrativa simples: eu posso devolver a grandeza da Alemanha. Ele dizia que não era culpa da população, mas de inimigos internos e externos. Criou bodes expiatórios, manipulou medos, transformou o ressentimento em combustível político. Em 1933, Hitler foi nomeado chanceler. Poucos meses depois, aproveitando um incêndio misterioso no parlamento alemão, cancelou liberdades civis e perseguiu opositores. Logo, se autoproclamou Führer, líder absoluto da nação. Nesse ponto, a democracia já havia sido desmontada por dentro. Mas como Hitler conseguiu convencer tantos a segui-lo? A resposta envolve uma combinação poderosa de fatores. Primeiro, propaganda profissional. Joseph Goebbels, ministro da propaganda, transformou o controle da informação em uma verdadeira ciência. O partido dominava jornais, rádios, cinema, arte e educação. Mensagens se repetiam sem parar, criando uma sensação de unanimidade. Segundo, uso da emoção sobre a razão. A propaganda nazista apelava para sentimentos profundos, como medo, orgulho e esperança e raiva. E quando a emoção domina, argumentos perdem força. Terceiro, a construção de um inimigo comum. Hitler não uniu a Alemanha dizendo quem eram os alemães. Ele uniu dizendo quem eram os inimigos: judeus, comunistas, ciganos, deficientes e opositores políticos. Por fim, o mito do Salvador. Em tempos de crise, líderes autoritários surgem como figuras que prometem ordem e estabilidade.
e muitas pessoas desesperadas se agarram a essa ideia. Essa combinação transformou um político medíocre em uma figura cultuada. Mas a grandeza que ele prometia tinha um preço horrível. Hitler acreditava em uma ideologia de racismo biológico, a falsa ideia de que algumas supostas raças humanas seriam superiores a outras. Para ele, os alemães eram parte de uma raça ariana escolhida para dominar o mundo. Seu ódio aos judeus não tinha base racional. Era fruto de preconceito, propaganda e teorias conspiratórias antigas. Mas Hitler elevou esse ódio ao nível de política oficial. Rapidamente, foram criadas leis que proibiam judeus de trabalhar em determinadas profissões, leis que impediam casamentos entre judeus e não-judeus, marcações obrigatórias com a estrela amarela e perseguições públicas. Essa perseguição culminou no Holocausto, o genocídio sistemático de 6 milhões de judeus, mais milhões de outras vítimas, como ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência, soviéticos, prisioneiros de guerra e opositores políticos. Os campos de concentração, as câmaras de gás e os trabalhos forçados transformaram a barbárie em um processo industrial. Era a tentativa insana de Hitler de criar uma sociedade pura, segundo seus delírios ideológicos. Em 1939, Hitler invadiu a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial, o maior conflito já registrado na história. Ele acreditava que a Alemanha precisava de mais território, o chamado espaço vital, para crescer. Queria construir um império que dominaria a Europa. Nos primeiros anos, suas estratégias pareciam funcionar. A Alemanha avançou rapidamente sobre França, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega, Grécia e parte do norte da África. Mas a ambição de Hitler ultrapassava qualquer limite racional. Em 1941, ele invadiu a União Soviética, iniciando uma guerra brutal que resultaria em milhões de mortes. Como muitos ditadores, Hitler se cercou apenas de quem concordava com ele. Recusava críticas, ignorava especialistas e tomava decisões impulsivas baseadas em ideologia, não em lógica militar. A partir de 1942, tudo começou a mudar. O exército alemão foi derrotado em Stalingrado, um ponto de virada fundamental. Depois, os Estados Unidos entraram na guerra, trazendo força industrial gigantesca. Movimentos de resistência interna surgiram, bombardeios massivos atingiram cidades alemãs e a população começou a sentir o peso das decisões de Hitler. Em abril de 1945, com Berlim cercada por tropas soviéticas, Hitler se escondeu em um bunker subterrâneo. Seu império desmoronava, sua ideologia estava desacreditada, sua nação destruída. Sem saída e incapaz de enfrentar as consequências dos seus crimes, tirou a própria vida em 30 de abril de 1945. A história desse período é repleta de curiosidades e fatos marcantes que ajudam a entender como um regime tão destrutivo chegou tão longe. Hitler, por exemplo, nunca venceu uma eleição presidencial. Chegou ao poder por manobras políticas. Seus discursos eram ensaiados teatralmente diante de espelhos. O regime nazista investiu pesado em tecnologia militar, criando foguetes, armas modernas e tanques avançados. O Holocausto envolveu transporte ferroviário em massa, mostrando um nível de organização assustador. E embora muitos alemães apoiassem Hitler, outros viviam aterrorizados e não conseguiam se opor publicamente. E houve também aqueles que resistiram, mesmo sabendo do risco de morte. Mas a história de Hitler não é apenas sobre o passado, é um aviso. Ele não chegou ao poder sozinho, foi permitido, tolerado, apoiado e aceito enquanto destruía direitos, atacava minorias, perseguia opositores e criava narrativas de ódio. Daqui, tiramos lições fundamentais. Democracias são frágeis e podem ser desmontadas aos poucos. Extremismo cresce em tempos de crise. Propaganda molda pensamentos e quando a verdade perde valor, injustiças se tornam invisíveis. Desumanização abre espaço para atrocidades. E, acima de tudo, o silêncio é cúmplice. Quando ninguém se opõe, o pior sempre se torna possível.
Falar sobre Hitler não é reviver o passado por curiosidade, é entender como sociedades inteiras podem ser manipuladas. É compreender que nenhum genocida surge do nada. Ele é fruto de contextos, fragilidades e escolhas coletivas. Hitler caiu, mas as ideias que o levaram ao poder ainda surgem em discursos extremistas, ódio online, racismo e teorias conspiratórias. A história não se repete exatamente, mas rima quando não prestamos atenção. Por isso, lembrar é um ato de proteção. Estudar é um ato de resistência. Reconhecer os sinais do extremismo é a única forma de garantir que nunca mais veremos algo parecido. Afinal, como dizia um sobrevivente do Holocausto, a história não avisa quando está prestes a se repetir. Ela apenas espera que a gente não esteja olhando.